Quem está feliz por estar aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor que está vivo no meio de nós. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês, antes de qualquer coisa, eu literalmente estou em casa, amém, irmãos? Eu estou em casa, graças a Deus. Me sinto em casa, me sinto acolhido, me sinto amparado espiritualmente pelos meus irmãos que estão aqui comigo. Tenho parte da minha família, quase que 100% dela aqui. Tem uma pequena parte que não está mais, está na festa, né? Mas glória a Deus, mas a gente está em comunhão também. E eu sei que Deus, aquele poderoso Deus que começou uma boa obra em nós, não permitirá que essa obra chegue ao fim sem antes dar o perfeito acabamento a ela, amém, irmãos? Amém ou não? Preciso dizer para você, existe uma obra que a mão de Deus começou na minha e na sua vida. Você acredita nisso? Sim. Pois bem, se você acredita, eu preciso hoje mais uma vez fazer com que você saiba disso. Existe uma obra que Deus começou na minha e na sua história, e a palavra nos certifica que toda boa obra iniciada pela mão de Deus, ela não termina sem que antes Deus dê a essa obra o perfeito acabamento. Então, independente do que está acontecendo na sua vida, na sua história, eu tenho convicção de que o Deus que começou essa boa obra em nós, Ele todos os dias dá uma parcela de acabamento a ela na nossa vida. Então você não é uma obra concluída. Fala para quem está do seu lado, você não é uma obra concluída. Fala para ele. Todos os dias Deus tem algo para fazer em você. Fala para ele. Entende uma coisa? Um dia a palavra de Deus vai dizer que Deus tomou um teco de barro, Ele formou um homem, formou um boneco, e depois de modelar esse boneco, Ele sopra as narinas desse boneco para que esse boneco tenha vida. Você se recorda desse episódio, sim ou não, irmãos? Pois bem, a gente vê a humanidade acontecendo. A gente vê que esse boneco formado pelas mãos de Deus e que recebe um sopro nas suas narinas passa a ter vida. Só que entendendo que a palavra de Deus nos diz que toda obra começada pela mão de Deus, ela todos os dias passa por um aperfeiçoamento, passa por um acabamento. Eu olho para a Sagrada Escritura no momento em que ela diz que havia um cego que estava sentado num lugar específico, numa hora específica, e Jesus aparece para esse cego. Naturalmente Jesus poderia fazer as coisas de uma maneira mais simples, porque Ele tem poder para fazer tudo, amém ou não, irmãos? Mas vai dizer a palavra que Jesus Cristo, Ele chama esse cego de canto, cospe no chão, faz uma lama, passa nos olhos desse cego, e depois manda o cego ir lá na piscina se lavar, e ele automaticamente, depois que se lava, passa a enxergar. O que Jesus fez, irmão, e passou nos olhos do cego? Jesus fez um barro. O boneco lá do início dessa história toda foi feito do que, irmãos? Isso é a prova de que toda obra começada pela mão de Deus passa por um acabamento todos os dias. Deus pegou um barro que a própria saliva dele produziu, passou nos olhos daquele cego e mandou o cego se lavar na piscina para que ele voltasse a enxergar. Talvez você esteja aflito porque você não entende o que está acontecendo. Eu preciso dizer para você, irmão, você não é uma obra acabada, você é uma obra inacabada que todos os dias Deus vai aperfeiçoando essa obra. Então não queira entender tudo de uma só vez, porque pode ser que essa noite Deus faça uma lama com a própria saliva dele, passe nos seus olhos, para que aquilo que você não enxergava antes, você passe a enxergar a partir de hoje, amém ou não, irmãos? Mas fica tranquilo, aperta os cintos, respira fundo, como eu sempre digo, porque veja, existe um tempo para cada coisa, e as coisas de Deus acontecem com ordem e com decência. Glória a Deus ou não, irmãos? Então se Ele não revelar tudo essa noite, bendito seja Deus, Ele vai ter tempo para revelar o que a gente precisa aprender ainda. Amém ou não, igreja? Bendito seja Deus. Deixa eu me apresentar de maneira muito objetiva, porque a gente precisa ir para a palavra. Se você não me conhece, você vai perceber que você não perdeu muita coisa em não me conhecer. Mas eu me chamo Anderson, os irmãos me chamam de... Eu vou dizer como é que os irmãos me chamam, né? Eu me chamo Anderson, mas os irmãos me chamam de Dersão. Aí, é exatamente isso. Eu sou da cidade de Carapicuíba, para ser mais preciso. Os irmãos estão doidos para que eu venha morar para esses lados aqui, mas eu ainda sou de Carapicuíba, aleluia. E talvez continue lá por um tempo ainda. Não sei, né? Deus é que sabe, né? Mas sou casado com a Fabiane, está aqui comigo. Nós estamos casados por graça de Deus há 17 anos. Nós temos pouco mais de 23 anos juntos, para a glória de Deus.
Dentro desses 17 anos de casados, Deus nos abençoou com uma família numerosa. E eu sempre faço questão de falar sobre a minha família. Eu tenho 3 lindos filhos que são a graça de Deus e que são maravilhosos, que estão até o momento sobre a minha responsabilidade. Ana Beatriz, com 14 anos de idade, não está aqui porque foi para esse negócio de festa de debutante, foi dançar, então não veio. Aleluia. Mas tem a Ana Beatriz que tem 14 anos de idade, tem o Benjamin que tem 9 anos de idade, que deve estar correndo lá fora e dando prejuízo para alguém, aleluia. Mas está comigo aqui também. E além da Ana Beatriz e do Benjamin, eu tenho a Mariana que domingo passado completou 4 meses. Os 3 são a coisa mais linda do mundo, aleluia, igreja. Agora olha para mim para você saber por que eles são a coisa mais linda do mundo. Você já conhece a história, eles são a coisa mais linda porque eles são a cara, amém? Da mãe, graças a Deus, né? A cara é da mãe, mas a inteligência é do Espírito Santo, é dom, irmãos. Mas tem a minha participação no lance todo aí. São uma bênção de Deus. Eu brinco porque a minha família é a razão da minha alegria, é a razão pela qual eu caminho todos os dias, e é com quem eu quero estar quando Jesus me chamar. Além dos 3, nós temos outros 4 filhos no céu que intercedem por nós, e também é a razão pela qual a gente caminha todos os dias, para um dia a gente se tornar santo, chegar no céu e encontrar os 4 para poder pegar no colo. Tudo bem que lá no céu, graças a Deus, eles não vão chorar, nem vai precisar tocar fralda, aleluia. Mas a gente quer conhecê-los lá por glória de Deus. Amém, irmãos? Pois bem, esse sou eu. Qualquer coisa além disso é dispensável. Eu quero saudar meus irmãos que estão aqui essa noite. Eu sei que tem alguns amigos, a Carol e o marido dela vieram, moram aqui pertinho. Tem o Guilherme e a esposa também que estão aqui. Tem muita gente boa aqui hoje. Eu me sinto lisonjeado por ver muitos irmãos aqui. Mas enfim, vamos para a palavra, irmão, que é o que nos interessa essa noite. Eu acho que a palavra precisa dar sentido para o motivo pelo qual a gente saiu de casa e veio para cá essa noite. Vocês estão numa série que não é uma série de Netflix, mas é uma série de palavra, é uma série da graça de Deus que todos os sábados vem se manifestando aqui. E a série que vocês estão vivendo, se não me falha a memória, tem por nome Reino Inabalável. É isso, sim ou não? Pois bem, vocês estão vivendo uma série chamada Reino Inabalável. Primeira coisa que me chamou a atenção antes do Daniel encaminhar o tema da minha pregação, que diga-se de passagem, ele demorou bastante para me mandar, glória a Deus, mas enquanto ele não me mandava o tema, eu ia no nome da série e meditando, e eu fiquei preso no nome da série, e eu fiquei meditando em cima do nome da série, e rezando para que o nome da série tivesse alguma associação com o tema que ele me passaria. E é interessante porque a série fala a respeito de reino inabalável. Quem aqui sabe dizer o que é reino? Levanta a mão para eu ver. Você não precisa nem dizer, só precisa dizer para mim se você sabe o que é reino. Levanta a mão para eu ver. Levanta bem alto. Pois bem, agora baixa a mão. Quem levantou a mão dizendo que sabe o que é reino, agora diga para mim, o que é reino, por favor. A gente não vai conseguir se entender, mas presta atenção. As pessoas associam reino, e sobretudo quando se fala a respeito de reino de Deus, quando a gente faz aquele clamor que venha o reino de Jesus, as pessoas associam reino a um lugar, a um ambiente. Mas se você pensou em reino, sobretudo o reino de Jesus, considerando que esse reino seja um lugar, eu preciso dizer para você que não é. Eu preciso desmistificar isso na sua cabeça. O reino de Jesus não é um lugar. A igreja, a Sagrada Escritura, a tradição nos ensina que reino é uma majestade. Reino é um império de Deus sobre o seu povo e sobre a terra. Então o reino não é um espaço físico, o reino não é um ambiente onde eu posso entrar, mas o reino de Deus é o império dele estabelecido entre os homens e as mulheres, o seu povo, os que são eleitos e sobre todo o povo. Então entenda, quando eu estou vivendo uma série chamada Reino Inabalável, eu entendo que a primeira proposta de Deus é estabelecer não um lugar onde você entre e se sinta filho, não é estabelecer um lugar onde você entre e se sinta parte desse lugar, mas antes de tudo é estabelecer um império onde Ele manda e a gente obedece, onde Ele faz e nós somos alcançados pelos feitos da sua mão, onde Ele realiza todas as coisas e nós somos beneficiados por aquilo que a mão de Deus pode fazer. Então o reino inabalável, que é a série que vocês estão meditando nesse tempo, é nada mais, nada menos do que o império de Deus, o poder dele sendo estabelecido sobre a sua e sobre a minha vida. E aí quando a gente fala de império, obviamente que a gente lembra de reino. E reino tem o quê? Se é reino, eu entendo que existe um. Se é reino e império, eu entendo que existe um. Pois bem, existe um rei que manda e que a gente obedece. E a minha principal pergunta para você essa noite é: se nós estamos numa série falando a respeito do reino e do império de Deus, eu e você
se não somos o rei, nós somos os súditos. É quem recebe a ordem e tem por obrigação obedecer. Amém ou não? E a minha pergunta para você é: você tem obedecido aquilo que Deus tem mandado você fazer? Você tem obedecido aquilo que o Senhor tem dito? Você tem se submetido àquilo que o Senhor tem dito todos os dias? Essa pergunta é uma pergunta crucial para nós entendermos o restante da nossa reflexão. Porque aí, olhando para o reino inabalável de Deus como sendo um império estabelecido sobre as nossas vidas, a gente entra na dinâmica do tema que o Daniel me propôs, que é uma nova aliança do monte celestial. Ou seja, Deus, que é poderoso, que o seu reino, ou seja, o seu império domina sobre todos nós, desejou fazer, além do seu império, além do seu poder, um lugar para nossa habitação, um lugar para que a glória dele se manifestasse, e nesse lugar nós fôssemos livres, nesse lugar ele pudesse estabelecer uma relação com cada um de nós. Mas aqui é interessante porque, meditando alguns textos, obviamente todos os textos que o Daniel me passou, a gente entende que a Sagrada Escritura, quando fala de reino de Deus e quando fala sobre aliança, ela vai falar a respeito de dois lugares. O primeiro desses lugares é o que a Bíblia chama de Monte Sinai, um monte lá do Antigo Testamento, citado em Êxodo, o lugar onde Moisés sobe para buscar a tábua dos 10 mandamentos, o lugar que é cercado por uma mística que traz, sobretudo, a lei de Deus sobre os povos. E nós olhamos para um outro lugar que a Sagrada Escritura, já no Antigo e também no Novo Testamento, vai falar e vai elucidar para cada um de nós, chamada Monte Sião. Então nós temos no Antigo Testamento o Sinai, que é o lugar onde os homens subiram, ou seja, Moisés subiu para buscar a lei de Deus, para buscar as orientações daquilo que precisava ser feito. E nós temos no Novo Testamento o Monte Sião, que é o lugar que a palavra chama para nós de Jerusalém Celeste. O papel está querendo correr de mim, eu estou querendo pregar o que está escrito, mas ele está querendo correr de todo jeito. Mas vamos lá, deixa eu prender aqui para ele não correr. Nós temos no Novo Testamento aquilo que a Bíblia chama de Monte Sião, a casa de Deus, a morada do Altíssimo, o lugar onde já não impera mais a lei propriamente dita, mas que impera a relação, sobretudo a relação de intimidade de um Deus poderoso para com o seu povo. Então, antes de nós falarmos sobre esses dois reinos, sobre essas duas alianças, a antiga e a mais nova aliança, eu quero falar de algo que acontece no meio desse caminho, que é a promessa de uma nova aliança com o povo. E aqui é interessante porque sempre que a gente fala de promessa, normalmente a promessa acontece antes de tudo. A promessa antes é feita para que as coisas todas aconteçam depois da promessa. Glória a Deus ou não? Pois bem, só que na dinâmica do reino, da antiga aliança e da nova aliança, no meio do caminho acontece uma promessa. Uma promessa onde Deus fala a respeito desses dois lugares. E é o texto que eu gostaria de começar usando ele com você, para a gente entender o que Deus precisa falar conosco essa noite. Se você trouxe sua Bíblia, abre ela comigo por favor, no livro de Jeremias, no capítulo 31, versículo 31 também, por favor, irmãos. Jeremias, capítulo 31, versículo 31, por favor. Jeremias capítulo 31, versículo 31. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga não achei. Tá tranquilo. A gente tem até meia-noite, fique em paz. Passei hoje, depois da meia-noite é amanhã, e aí a gente continua. A última vez até 4 deu problema. Então é melhor a gente ficar. Principalmente para mim. Principalmente para mim. Então é melhor a gente ficar no hoje aqui. Jeremias 31, 31. Amém, irmãos? Ainda bem que ela está com o neném no colo. Jeremias 31, versículo 31 vai dizer o seguinte, presta atenção comigo. Vamos lá, irmãos. O texto diz assim:
Dias virão, oráculo do Senhor, em que firmarei uma nova aliança com as casas de Israel e de Judá. Será diferente da maneira que concluí com seus pais nos dias em que pela mão os tomei para tirá-los do Egito, aliança que violaram, embora eu fosse o esposo deles. Eis a aliança que então farei com a casa de Israel, oráculo do Senhor. Eu lhes entregarei a minha lei, eu a gravarei em seu coração, serei o seu Deus e Israel será o meu povo. Então ninguém terá o encargo de instruir seu próximo ou seu irmão, dizendo: aprende a conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, grandes e pequenos, oráculo do Senhor. Pois a todos perdoarei as faltas, sem guardar nenhuma lembrança dos seus pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quero convidar você a aplaudir essa palavra, porque é uma palavra de Deus para mim e para você, irmãos. O negócio tá bom aqui, né? Essa filha fez 1h30. Essa aí e essa aqui. Eu vou de cá. Esse aqui. É a folha que voa, o microfone que não funciona, mas nós vamos lá. Se acabar a energia, a gente prega sem o microfone, amém, irmãos? Tem problema. O importante é que a palavra não para, aleluia. Pois bem, voltemos a Jeremias, irmãos, por favor, preste atenção, me dê de presente a sua oração, não se perca, por favor. Jeremias fala a respeito de uma promessa que Deus, o próprio Deus, decide fazer com o seu povo. E é interessante porque o aspecto da promessa citada no livro de Jeremias, que foi o que nós acabamos de ler, é o próprio Deus. Eu já falei com alguns dos irmãos aqui, todo versículo que a palavra termina dizendo oráculo do Senhor, então é o próprio Deus usando de um dos seus profetas para falar com o seu povo. Então nós estamos vendo o próprio Deus falando com Jeremias a respeito de uma aliança que ele deseja fazer com o seu povo. Mas é interessante porque Deus está falando a respeito de uma nova aliança, mas é uma nova aliança comparada a uma aliança antiga que ele tinha feito com o primeiro povo escolhido, que foi o povo que foi liberto das garras do faraó do Egito, da escravidão. E é interessante que se a gente olha para o texto, Deus, ele é claro, Deus está fazendo comparações com tudo aquilo que deu errado na primeira aliança, com todas as coisas que foram violadas na primeira aliança, com tudo aquilo que não teve bom êxito na primeira aliança. E não é que Deus está fazendo um conserto, porque Deus não erra em absolutamente nada, amém, irmãos? Mas Deus está viabilizando, Deus está dando condições. É como se Deus estivesse facilitando a vida de quem há de se relacionar com ele na nova aliança. Porque veja, na aliança antiga, se a gente parar para olhar o livro do Êxodo, eu não vou entrar no texto, mas vou fazer questão de comentar alguns pontos da aliança antiga. Deus, ele decide estabelecer uma relação com o povo, mas a primeira aliança que Deus faz é uma aliança baseada na lei. Haja visto que Moisés, ele sobe então ao alto do Sinai, vai buscar a tábua dos mandamentos, e aí traz de lá uma série de regras que os homens precisavam literalmente obedecer, que os homens precisavam cumprir, para que a relação entre eles e Deus fosse uma relação exitosa, fosse uma relação positiva. Só que é interessante porque se a gente olha o livro do Êxodo, a gente vai ver não só no capítulo 19, mas em outros capítulos, muita coisa dando errado para quem decide não obedecer aquelas leis que o próprio Deus havia instituído. A primeira coisa é o seguinte: Deus, ele faz descer a lei do Sinai, e quando a lei desce do Sinai, ela é entregue para o povo, e o povo precisa obedecer a qualquer custo. Quem não obedece, quem transgride uma lei daquelas que foi apresentada, literalmente a consequência era a morte. A primeira prova é o seguinte:
uma das recomendações deixadas é que o povo não se aproximasse do Monte Sinai. Então o povo escolhido por Deus não podia nem se aproximar e nem subir o monte. Qualquer criatura que subisse o Monte Sinai naquela ocasião, ela era literalmente triturada, ela era apedrejada diante dos homens, ela era literalmente condenada à morte. Um animal, por exemplo, se a gente olha para o livro de Êxodo 19, vai dizer que se uma cabra, por exemplo, escapasse do restante do rebanho e subisse ao alto do Sinai, essa cabra ela era então apedrejada até a morte diante de todos os outros. Vejam que existia uma lei rigorosa que precisava ser obedecida pelos homens. E aqui é interessante porque a lei do Antigo Testamento, a lei imposta sobre o Sinai, era uma lei que tinha por princípio aproximar o povo de Deus. Só que aproximar o povo de Deus através do medo, através das exigências e através de talvez uma radicalidade que, diga-se de passagem, não surtiu tanto efeito. A relação entre Deus e o povo no Sinai, no Antigo Testamento, era mais uma relação de distância, era mais uma relação de cumprir regras, de cumprir tarefas, e era mais uma relação de temor em relação àquilo que tinha sido dito, do que propriamente uma relação de intimidade, uma relação de quem literalmente olha para Deus como sendo a razão e a alegria da sua vida. E aqui é interessante porque tudo continua acontecendo, o povo por muitas vezes transgride a lei, muitas pessoas morrem, e aí nós vamos vendo a história acontecendo, nós vamos vendo que o povo cada vez mais continua se perdendo, e há um marco importante na história, esse citado no livro de Jeremias, que foi o texto que a gente leu, onde Deus olha para tudo o que acontece na história, e Deus decide estabelecer uma nova aliança com o seu povo, um novo nível de relacionamento com o seu povo. Deus olha para toda a história que tinha passado daquele momento para trás e decide fazer algo novo para com o seu povo. Então, lá no Antigo Testamento, sobretudo no livro do Êxodo, o Deus que trouxe uma pedra com regras, o Deus que impôs uma condição de cumprir essas regras para que o povo fosse próximo dele, através de Jeremias, esse mesmo Deus diz que haveria de estabelecer uma nova aliança com o povo, haveria de colocar esse novo povo num lugar aonde a premissa não fosse mais obedecer regras, mas fosse se relacionar com um pai sendo filho, olhando para esse Deus como sendo a razão da sua alegria e a razão pela qual eles permaneciam na presença dele. E é interessante porque a estratégia de Deus para estabelecer uma nova aliança, a estratégia de Deus para mudar a história, a estratégia de Deus para fazer novas todas as coisas, como eu disse para você, não é tão somente um lugar, mas a estratégia de Deus para fazer novas todas as coisas, para estabelecer uma nova aliança com o seu povo, é uma pessoa. A estratégia de Deus para estabelecer uma nova relação com o seu povo tem um nome: Jesus Cristo. A nova aliança que Deus decide estabelecer com o seu povo é o próprio Cristo. O Cristo que estabelece o seu reino, ou seja, estabelece o seu império, e ele se faz rei diante dos homens. O próprio Cristo que, por exemplo, então fala de si próprio, mas se torna a esperança das nações. O próprio Cristo que nós sabemos, como contam os evangelhos, que lá na frente há de morrer, mas depois da sua morte há de ressuscitar e fazer com que o seu reino se torne ainda maior do que já era. Deus, ele não traz então uma série de regras a serem cumpridas, mas Deus dá para o povo acesso a uma nova aliança através de uma pessoa, Jesus Cristo, que transforma e que renova todas as coisas. E o grande interessante da palavra é que aí, se a gente dá um salto na palavra então, se a gente dá um salto no contexto, a gente vai lá no livro de Hebreus, propriamente falando, um dos textos que o Daniel me propôs a reflexão, a gente vai ver o texto de Hebreus falando a respeito do Cristo, e falando a respeito de um novo monte, que já não era aquele monte Sião, aquele monte rigoroso, aquele monte onde se os homens subissem, eles seriam mortos, mas a gente vê o texto de Hebreus falando sobre um novo monte, falando sobre o Monte Sião, e o texto chama o Monte Sião de a Jerusalém Celeste, a casa de Deus, o lugar onde Jesus estabelece a sua morada.
E é interessante porque se a gente sobe o Monte Sião olhando para a palavra, se a gente olha para o contexto do Monte Sião, o Monte Sião, diferente do Sinai, não é um lugar onde se as pessoas se aproximassem, elas seriam mortas. Não é um lugar onde as pessoas precisavam ter medo se estavam cumprindo ou não uma regra. Não é um lugar onde as pessoas precisavam olhar para aquilo que estava escrito no papel antes de dar o passo, muito por medo, mais por conta do medo, do que por literalmente confiar em Deus e no poder que Ele tem. E aí a gente olha para a nova aliança estabelecida com o povo através de Jesus no Monte Sião, e nós olhamos um lugar onde o povo pode subir, onde o povo tem de comer, onde o povo tem de beber, onde o povo se sente livre, onde o povo tem liberdade, e onde o povo literalmente estabelece uma relação de intimidade com o próprio Cristo, que é a razão de Deus, que é a nova aliança estabelecida com esse povo. Anderson, você falou do Sinai, falou do Sião, falou de uma antiga aliança e de uma nova aliança. O que eu tenho a ver com todo esse barulho é simples. Qual é o lugar onde você tem pisado as plantas dos teus pés? E qual é realmente o lugar onde você tem encontrado razão para continuar vivendo? O lugar onde as pessoas precisam obrigar e colocar goela abaixo para você aquilo que você precisa viver, a maneira como você precisa viver, condicionam a sua vida a fazer coisas para que a sua vida literalmente vá para frente, ou condicionam a sua história a regras que você precisa cumprir para que você seja virtuoso e para que você tenha resultado em tudo aquilo que faz? Ou é um lugar onde Jesus se apresenta para você, e o fato de Jesus se apresentar para você, ele faz com que a sua história seja transformada, e o seu desejo não é de obedecer regras, mas é de estabelecer uma relação de intimidade de filho com Ele. A minha pergunta para você é a seguinte: o que nós temos feito nesse tempo? E como tem sido então o nosso, eu diria, a nossa contribuição debaixo dessa soberania de Deus, a nossa obediência debaixo desse império de Deus? Porque entenda, o império de Deus está diretamente ligado a uma nova aliança que Ele mesmo estabeleceu com o seu povo através de Jesus. Então, se eu estou dizendo que Deus estabeleceu o império dele através de uma nova aliança que Ele fez com o povo, e essa nova aliança tem um nome, é Jesus, a vida que a gente leva como católico não é uma vida ruim, não é uma vida dolorosa, e não é uma vida de cumprimento de regras, onde eu tenho um major que dita aquilo que eu faço e eu obedeço porque senão eu vou morrer. Mas eu tenho uma vida de liberdade e de filho, onde o pai manda e eu, como filho, recebo de forma suave, prazerosa e agradável a direção do meu pai, e faço aquilo que ele condicionou a minha história, porque eu sei que, por mais difícil que pareça, eu hei de ser feliz se for obediente e se me relacionar com ele, irmãos. É Deus olhando para mim e para a sua história e dizendo para mim e para você o seguinte: existe um tempo na minha e na sua vida aonde as coisas pareciam não fazer sentido, aonde a gente literalmente acreditou que nós precisávamos ser meros prestadores de serviço, que a gente tinha que vir para a igreja e cumprir um protocolo e cumprir um preceito para ser aceito como filho de Deus, e para ser parte do reino de Deus, e para ser parte dessa aliança estabelecida com Deus e com o seu povo. Mas eu preciso dizer que esse tempo não é o tempo presente em que nós estamos, porque nós não estamos aqui para cumprir um protocolo. Esse grupo de oração todos os sábados não é um mero cumprimento de protocolo. Vir à missa todos os dias, aos domingos, para quem não pode vir todos os dias, não é meramente um cumprimento de preceito, é um transbordamento de gratidão em relação a uma intimidade, a um relacionamento estabelecido como Deus, que é a nova aliança, que transbordou essa nova aliança através de Jesus em cada um de nós, e nos fez livres, e nos fez novas criaturas. No Monte Sião já não existe uma pedra onde a regra está escrita. No Monte Sião existe um Jesus que se derrama todos os dias, e nós mergulhamos nesse amor e nessa misericórdia que Ele derrama por cada um de nós. No Monte Sião não é como no Sinai, que nós morreríamos se nós não obedecêssemos uma regra. Mas é bem verdade que o fato de que nós não estamos debaixo de uma tábua e de uma pedra que dita as regras que a gente precisa seguir, não quer dizer que a gente tem liberdade para fazer o que a gente quer. Aleluia ou não, igreja? Não quer dizer que a gente vive numa esbórnia que a gente pode fazer exatamente aquilo que a gente acha que deve. Não, irmãos, aqui não é bagunçado, aleluia. A palavra de Deus fala o seguinte: façam todas as coisas com ordem e com decência. Então o que a gente faz aqui não é por medo, é por gratidão. O que a gente vive aqui não é para dar uma resposta de alguém que tem medo de Deus, mas é para nós literalmente transbordarmos um amor que primeiro nos alcançou e transformou a nossa vida. Só que o amor de Deus, quando nos alcança, não é bagunçado.
É aquele lance do filho pródigo, a gente partilhava isso esses dias. O filho que literalmente vai e faz tudo aquilo que tem para fazer do lado de fora, movido por uma necessidade que, diga-se de passagem, não era arrependimento, mas movido por uma necessidade física, a fome, porque ele olha literalmente para a comida que os empregados tinham na casa do pai dele e percebe que ele estava morrendo de fome e que lá todo mundo tinha de comer mais do que ele. Ele decide voltar. Quando chega em casa, ele vem no caminho ensaiando um discurso: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Cara, você já parou para pensar que na cabeça do filho pródigo, a casa do pai dele, que ele tinha abandonado, que ele tinha largado para trás, era um reino gigantesco, com tudo em fartura, onde ele podia voltar para lá, trabalhar e comer parte daquela fartura? Ele ensaia um discurso no caminho dizendo: pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. É o cara que olhou para o Monte Sinai e viu que lá no Monte Sinai tinha tudo, que se ele obedecesse às regras do Sinai, ele teria acesso à comida, ele teria acesso ao trabalho, ele teria acesso a uma cama confortável para dormir. Só que aí é interessante porque ele chega de volta na casa do pai, e aqui é muito louco, porque chegando na casa do pai, vai dizer a palavra que o pai, quando chega diante dele, a Bíblia nos mostra isso, o pai escuta aquilo que o filho tem para dizer, e quando o pai escuta, o filho diz o seguinte: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E aí ele continua o discurso, sim ou não? Sim ou não? Não continua, porque o pai não deixa ele continuar o discurso. Ele diz: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele ia dizer: trata-me como um dos teus empregados, o pai fala para ele assim: ó, fica quietinho, rapaz. Aqui não é o Monte Sinai que você precisa obedecer uma regra. Aqui é a casa do pai, e você não é tratado como escravo, mas é tratado como filho. Aqui tem lugar na mesa para você. Aqui tem lugar para você se sentar de volta e comer na mesa de um pai que continua te considerando filho. Só que aí é interessante, tem lugar na mesa do pai, tem comida na mesa do pai, glória a Deus ou não, irmãos? Só que é o seguinte, tem disciplina, tem ordem e tem decência também. Porque o pai recolhe tudo aquilo que podia, faz uma festa, literalmente uma boa de uma festa, um churrascão daquele igual que a gente comeu semana passada, aleluia, Marcelinho, um churrascão daquele calibrado, poderoso. O pai recebe o filho com festa. Só que o mais louco é o seguinte: depois de ter recebido o filho com festa, a gente para e fez uma reflexão: poxa vida, o filho chegou sujão, bagunçado, detonado da rua, e o pai literalmente colocou ele em casa exatamente do jeito que ele chegou e fez uma festa para ele. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Não, glória a Deus, irmãos. Não, glória a Deus, irmãos. Não, glória a Deus, Dani. A minha pergunta é: como é que o povo não consegue gostar de Bíblia? Vai sobrar para mim. Mas entende uma coisa: o pai não recebe o filho como ele estava. O pai abraça o filho, o pai beija o filho. O pai não o acolhe como escravo, mas o acolhe como filho. Só que antes de trazer de volta para dentro de casa, antes de colocar ele na mesa do churrasco, o pai manda os empregados dar um banho nele, trocar a roupa, colocar sandália nova nos pés e um anel novo no dedo. Você chegou sujão aqui, aleluia? Aleluia ou não? Mas para te sentar na mesa, o pai vai precisar dar um banho em você antes, irmãos. O pai vai precisar lavar você antes, vai precisar alvejar você antes. E depois de te dar um banho, de te alvejar, colocar roupa nova, anel novo no seu dedo, sandália nova nos pés, o pai vai te apresentar um outro lugar, que não é o Sinai, mas que é uma Sião, que é um lugar onde o povo não é tratado como escravo para receber um pagamento. Porque como o filho estava com fome, ele pensou: se eu voltar para o reinado do meu pai, lá eu vou ter um trabalho, então eu vou ter o que comer e vou ter onde dormir. O pai recebe ele de volta e diz: aqui você não é empregado, você é filho. Tem comida, tem bebida, tem dormida, mas mais do que tudo tem amor e tem relacionamento. Coloca o filho de volta na mesa, devolve a dignidade para o filho, e ali ele se torna livre com o pai, para ser exatamente o filho que ele era. Mas aí, a reflexão que me bota em xeque, que nós partilhamos sobre essa reflexão, e que precisa colocar você também em parafuso. O texto não fala isso, porque o texto fala a respeito de parábolas. Mas eu olho para o contexto do filho que volta para dentro de casa e fico pensando o seguinte: o cara foi acolhido muito melhor do que o que ele merecia ser acolhido. Glória a Deus ou não? Glória a Deus ou não? Não é pegadinha de Enem não, esse é glória a Deus mesmo, irmão. Ele foi acolhido muito melhor do que o que ele merecia. Só que é o seguinte, cara, ele merecia tomar uma surra do pai dele.
E o pai dele devolveu dignidade, colocou ele na mesa, deu de comer e deu honra para esse filho, muito mais do que o que ele esperava receber. Eu fico pensando no dia seguinte do filho pródigo, antes de levantar para tomar café, dar aquela pisadinha sorrateira e olhando para a cozinha para ver se já tinha alguém sentado na mesa, com medo de se sentar na mesa do pai de novo, ou com vergonha de se sentar pelo erro que cometeu. Entende uma coisa? Sabe o banho que eu falei para você que o pai deu no filho antes de levar o filho para a mesa para comer o churrasco? Esse é o banho da misericórdia de Deus, onde Ele apaga todas as nossas transgressões, todas as nossas culpas e nos faz novas criaturas. É esse banho que faz com que a gente saiba que Ele nos aceitou como a gente chegou, mas que nós não temos o direito de continuar como nós estávamos. Então, se nós não temos o direito de continuar como nós estávamos, não dá mais para eu chegar na casa do pai pisando em ovos, com medo de se eu vou ser bem aceito ou não, com medo de se eu estou na casa do meu pai ou não. Eu preciso chegar na casa do meu pai e dizer: eu sou filho, meu pai mora aqui, e hoje vai ter uma festa, porque tem comida de sobra e em fartura para a gente se saciar na casa do meu pai. E aí não tem esse lance de pisar em ovos para entrar na cozinha com medo de sentar na mesa do pai. Eu vou me sentar e vou ser filho com Ele que é todo poderoso, que é o dono da casa, irmãos. E aí é o seguinte, a pergunta que não quer calar, que fica na minha cabeça todos os dias que eu leio o filho pródigo: será que esse filho, depois de tudo que viveu, teria coragem de dizer um não para o pai? Imagina o pai virando para esse filho depois de toda a cagada que ele fez. Perdão pela cagada, irmãos, mas depois de tudo que ele fez, a palavra não podia, né? Poxa, que palavra feia, né? Mas depois da cagada que ele fez, o pai virar para o filho e falar assim: Danielzão, eu sei que você gastou um dinheiro lá fora, você voltou e está tudo certo, mas como as finanças apertaram e a gente precisou fazer algumas coisas novas aqui, a gente está precisando trabalhar um pouquinho mais do que o que era antes. Será que você tem como puxar uns cabritos, uns boi para mim? Você acha mesmo que esse filho se sente no direito ou tem coragem de dizer não para um pai que recebeu ele muito melhor do que o que ele merecia ser recebido? O cara não tem coragem de dizer não, sim ou não? Não, o cara não tem coragem de dizer não. Mas ele não tem coragem de dizer não para o pai. Isso na minha cabeça, não está escrito, mas você pode olhar para a palavra e olhar para a sua vida nesse momento. Pela lógica humana e real e clara das coisas, o filho jamais diria não para o pai, porque ele foi acolhido muito melhor do que o que ele merecia ser acolhido. Mas entende, não existe uma regra escrita, não é uma tábua onde está escrito lá que você precisa trabalhar agora mesmo sendo filho. Não é uma regra imposta, ou seja, não é mais a arbitrariedade do Sinai, é a liberdade do relacionamento no Sião. Eu sou filho, o pai me pediu, pai, estamos juntos, eu puxo as cabras, puxo os boi, puxo os porcos, o que o senhor precisar, nós estamos juntos, porque eu fui acolhido de volta. Entende uma coisa, meu irmão? O que Deus está nos pedindo para fazer pode parecer difícil, mas nós estamos na casa de um pai que cuida de cada um de nós. Por que então transgredir, ou se queixar, ou por que continuar murmurando das coisas que nós vivemos aqui dentro da casa de Deus, no meio do Sião, de toda essa fartura maravilhosa que a gente recebe, que é a casa de Deus, que é a igreja católica apostólica romana? Ei, irmão, a murmuração, as pequenas coisas que a gente olha para aqui para dentro e enxerga como sendo coisas erradas, é absolutamente nada perto da tamanha fartura que a gente tem todos os dias aqui dentro para comungar na mesa da Eucaristia, quando Jesus se torna corpo e sangue através do pão e do vinho, irmãos. Você acha mesmo que a gente tem direito de reclamar de alguma coisa? Diante do império de Deus, diante da majestade de Deus, eu perco o direito e o domínio, te entrego a autoridade. Então, eu perco o direito, perco o domínio, perco tudo, porque é Ele quem manda. Eu só vivo, eu só me relaciono, e a relação não passa a ser de um patrão que manda ao empregado, mas de um filho que se submete ao pai, de um servo que se submete ao seu Senhor, e sabe que mesmo no momento mais difícil ele é feliz, porque sabe que os ventos difíceis vão passar. Acabaram-se os peixes, as redes estão vazias, as turbulências chegaram. A gente murmurou, chorou, sim ou não? A gente fez uma festa maior do que quando a gente tinha os peixes, do que quando os ventos não estavam soprando, porque a gente sabe realmente quem é o dono do barco, quem está conduzindo a embarcação. A gente sabe quem que é o dono do império, quem que é o rei que comanda tudo isso em que nós estamos inseridos. E aí a minha pergunta é: em quem que eu vou confiar? Na minha redinha furada, ou no dono da embarcação e no cara que manda os mares e os ventos se calarem? Eu vou navegar com esse Deus, porque a minha Sião já está preparada, e eu estou pronto para viver a plenitude da sua graça todos os dias da minha vida.
seja nos momentos difíceis, nos momentos talvez tranquilos. Eu estou na Sião, irmãos. Tinha uma canção muito antiga, mas essa é de velho mesmo. Minha esposa vai lembrar, mas essa é muito de velho. É muito de velho mesmo, que ela dizia assim, ó: eis que vejo o céu aberto, o esposo está chegando. Não adianta nem tentar tocar, porque essa é de velho para valer mesmo, irmão. Eis que vejo o céu aberto, o esposo está chegando. Canta comigo, amor. Rodeado por seus anjos. Canta comigo, filha. Revestido de esplendor. E aí a música continua dizendo assim, ó: nunca vi tanta beleza. Ele veio ao meu encontro. Suas vestes estão brancas. E o que, amor? E o azeite transbordando. E aí quem está na Sião só responde: estou pronto para subir. Estou pronto para subir. Esse mundo eu deixarei. Hoje eu tenho um novo corpo eu já tenho. Posso ver Jerusalém, a Jerusalém celeste, a Sião de Deus, a terra que Ele nos prometeu para viver, para se relacionar com Ele por toda a eternidade. Ei, irmão, sabe o que é interessante? E aqui eu vou terminar. Não sei mais quantas vezes eu vou dizer que vou terminar depois dessa, mas eu vou dizer a primeira agora, que agora eu vou terminar. Porque normalmente eu digo umas 5 vezes que eu vou terminar, aleluia. Mas eu vou tentar terminar nessa. Mas aqui eu vou terminar. É interessante que todos os textos bíblicos, ou pelo menos a sua grande maioria, em que Deus fala a respeito de um novo lugar que Ele há para preparar, geralmente todos esses lugares que já foram um lugar e que Deus preparou, presta atenção nisso, Daniel. Todos os lugares em que Deus falou de um lugar e que Ele prepararia um novo lugar, a grande maioria deles, Deus já preparou o novo e ele já aconteceu. Quando Deus fala em Jeremias que Deus ele estabeleceria uma nova aliança com o povo e ele prepararia um monte para que o povo transitasse em liberdade, Deus ele literalmente preparou um novo monte. Então já não era mais Sinai e sim Sião. A palavra de Deus está falando a respeito de uma Jerusalém celeste, a casa de Deus, então a Sião que Ele preparou. Ou seja, o lugar que Deus tem para mim e para você, não é um lugar que Ele vai preparar, esse lugar já se estabeleceu, já está pronto. A gente só precisa entrar no império, no reino e na soberania de Deus. A mesma coisa, Daniel, quando Deus fala que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, porque a gente fica imaginando que a segunda casa há de vir, há de ser estabelecida, mas a palavra nos ensina, a Bíblia nos ensina e a igreja nos ensina que a glória da primeira casa já foi, e em Cristo a nova casa se estabeleceu, a casa já está instituída e a glória dela está sendo, não será, mas já está sendo muito maior do que o que foi a primeira. O que a gente precisa então, sabendo que a segunda casa já se estabeleceu? A gente precisa entrar nela e usufruir da glória de Deus que está sendo derramada nela todos os dias, todos os dias, todos os dias. E não esperar por uma nova casa que há de se estabelecer, porque a glória da segunda casa já é uma realidade. Ela não há de vir, ela já veio, ela já se estabeleceu, ela já é uma realidade entre nós. Aleluia, irmãos. E todas as outras vezes eu repito umas 5 vezes que eu vou acabar e não acabo. Hoje, depois da primeira, eu quero acabar porque o Espírito disse amém. E aqui eu termino, irmãos, porque eu sei que você já entendeu o que precisava entender. Aleluia. Aleluia ou não? Então, por favor, o meu pedido para você é: fica de pé, por favor, porque daqui a pouco, sobre esse altar, nós vamos receber o dono do império. Nós vamos receber aquele que tem o reinado sobre as tuas mãos. E a gente vai poder declarar aquilo que essa canção vai nos ensinar, que é: eu perco o direito e o domínio, te entrego a autoridade nas tuas mãos, Jesus. Entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a minha vida. Perco tudo o que me é de direito para fazer única e exclusivamente a tua vontade. É isso que me interessa, Senhor. Estabelece o teu reino, o teu império, a tua vontade entre nós. Faz o que o Senhor tem para fazer no meio de nós, Jesus. Feche teus olhos se você sentir a vontade para isso. Vamos cantar, nos derramar na presença de Deus e deixar que a glória dele se manifeste nesse lugar, na minha e na sua vida. Eu quero convidar que, assim como eu tenho feito, buscado fazer, que nós possamos entregar tudo na mão do Senhor
Porque é fato, irmão, é difícil você trabalhar a noite inteira e ainda ver a rede vazia. Mas de repente os peixes já estão em outros mares e a gente está insistindo no mar aí. Se você puder, segura na mão da pessoa que está do seu lado de novo, por favor. Nós vamos